Meus amados irmãos e irmãs, vamos por gentileza nos colocar em pé e convido vocês para nós abrirmos a Bíblia no Salmo 1, versículo 1 até o 6. Salmos 1, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também tudo que estas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Este primeiro salmo, ele abre um conjunto de coros sagrados na Bíblia, que são salmos, e nele o salmista, ele fala sobre a bem-aventurança, ou a felicidade da pessoa que teme a Deus, da pessoa que busca se orientar pela palavra de Deus e que teme ao Senhor. Ele faz um contraponto aqui, apresentando do outro lado algumas razões pelas quais nós devemos nos desviar, não seguir os conselhos das pessoas más. De um lado estão os bem-aventurados, que florescem como árvores junto a ribeiros de água, que dão seus frutos na estação própria. Essas pessoas prosperam nas coisas que fazem, diz o salmista, e são abençoados com todas as bem-aventuranças espirituais. Do outro lado estão os maus, que são levados pelo vento da destruição como palha, são condenados, desgraçados, mortos por causa de suas maldades. O salmista, ele apresenta nesse salmo a vida de uma pessoa bem-aventurada sob dois aspectos. E eu quero nesta noite compartilhar com vocês quais são esses aspectos que diferenciam a vida de uma pessoa bem-aventurada daqueles que seguem pelo caminho da maldade. Então, o primeiro aspecto é que a pessoa bem-aventurada, ela vive em oposição ao mal. Ou seja, a pessoa que é bem-aventurada, ela se norteia pela palavra de Deus. Existem muitas coisas que aqueles que são bem-aventurados, que temem ao Senhor, não praticam. E não fazem isso não é porque existe uma lei que os proíbe, não é por causa do juízo que há nas suas consciências, mas eles simplesmente não fazem tais coisas porque entendem, como diz aqui o salmista, que existem maneiras diferentes de desfrutar da vida e de se alegrar na presença do Senhor e de ser abençoado pelo Senhor. Ou seja, no coração da pessoa que é bem-aventurada, existe um sentimento de aversão contra as coisas que são erradas e que são abomináveis ao Senhor. Então o salmista começa dizendo que a pessoa que é bem-aventurada, ela não se deixa levar pelo conselho dos ímpios. Na outra versão diz assim: não segue os conselhos ou o conselho dos ímpios. Ou seja, ela não se rende, ela não se deixa influenciar pelo que os outros dizem, porque ela sabe que o conselho daqueles que não temem a Deus
podem levá-la à perdição. A pessoa que é bem-aventurada, ela é guiada pela sabedoria que vem de Deus, não pela sabedoria do mundo. Quando ela tem alguma dúvida em relação a alguma decisão que precisa ser tomada, ela não busca nos maus o conselho, mas ela faz como ensina o nosso irmão Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5. Ela pede a Deus que lhe dê sabedoria, porque ela sabe que Deus é generoso para dar a ela o discernimento, o direcionamento certo. Alguns cristãos, infelizmente, no ímpeto de querer evangelizar outras pessoas, e isso é muito bom, mas às vezes acabam se relacionando com pessoas más. É claro que o objetivo de levar pessoas más a Cristo é um objetivo nobre, porque faz parte do ide de Jesus, ide pregai o evangelho a todas as pessoas, ou seja, as pessoas que estão prisioneiras de seus próprios erros. Mas ao mesmo tempo, é também um perigo muito grande para aquele que se aventura em tentar realizar uma tarefa desta natureza sem estar acobertado pela direção, pela proteção de Deus. Por quê? Porque as pessoas más, elas não querem saber de Deus. As pessoas que são más farão de tudo que estiver ao seu alcance para tentar desvirtuar o cristão do bom caminho. Um exemplo para vocês que são mais jovens, que são estudantes. O descrente na escola, o amigo que não quer seguir a Deus, que não tem prazer na lei do Senhor, que tenta desmoralizar o cristão perante os seus colegas. O jovem cristão, a criança cristã, precisa ter muito cuidado. Sempre em nossas orações estamos orando por aqueles que são estudantes, para que eles não sejam influenciados negativamente por pessoas que não temem a Deus. Mas a pessoa bem-aventurada, ela toma cuidado, porque ela não para ouvir o conselho dos ímpios. Ela sabe que o coração daqueles que não temem a Deus estão cheios de maldade, eles não têm temor a Deus e não têm piedade. Então o salmista diz assim, que o bem-aventurado, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ele não se deixa influenciar pelo conselho dos ímpios. O salmista prossegue e diz o seguinte, que a pessoa bem-aventurada, ela não segue o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Ou em outra versão da Bíblia, diz assim, não imita a conduta dos pecadores. Vejam bem, queridos, só para a gente entender melhor o que o salmista está falando. Existem pessoas que não servem a Deus e, por causa da ignorância espiritual, por não terem conhecimento a respeito de Deus, essas pessoas erram, elas cometem muitos erros. Mas não é dessas pessoas que o salmista está falando, não é daquele cidadão, daquele teu colega, que ainda não teve a oportunidade de ser discipulado, de conhecer o Evangelho de Cristo, e por isso muitas vezes comete algum erro, alguma falha. O salmista está falando aqui de pessoas más, ou seja, de pessoas que deliberadamente agem contra a vontade de Deus, de pessoas que deliberadamente têm prazer em desvirtuar, têm prazer em arruinar a vida daqueles que servem ao Senhor. Estas pessoas más, segundo o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele fala assim que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus.
Então essas pessoas más que o salmista está dizendo aqui, que o bem-aventurado, primeiro, ele não ouve os seus conselhos, segundo, ele não imita o seu jeito de ser, é porque estas pessoas têm um coração tão carregado de maldade, que o prazer delas está em impedir que outros conheçam a Deus. E eu diria mais ainda, queridos, que às vezes a conduta destas pessoas que não temem a Deus pode até parecer interessante no primeiro momento, e podem tentar influenciar aquele que segue a Deus, mas no final, se você observar, todos aqueles que não temem a Deus, todos aqueles que desprezam o nome do Senhor, o final deles é sempre do quê? De ruínas, de destruição, de vergonha. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12 e 14, o sábio diz assim, que existem caminhos que parecem perfeitos, mas eles não conseguem enganar por muito tempo, porque o final desse caminho sempre leva à morte. E ele continua e fala assim, que os maus terão o que merece. Ou seja, aqueles que são guiados pela maldade, cedo ou tarde, eles receberão a recompensa de suas maldades. Mas ele diz assim, que os bons serão recompensados pelo que faz. Terceiro, o salmista, ele diz que a pessoa que é bem-aventurada, ela não ouve os conselhos, não se rende aos conselhos dos ímpios, ela não imita o comportamento dos ímpios, e terceiro, não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Tem uma passagem na Bíblia, se você quiser ler depois, é em 2 Crônicas, capítulo 36, que conta a história do rei Zedequias. O rei Zedequias assumiu o trono de Judá ainda muito jovem, e ele fez algumas coisas que desapontaram ao Senhor. Ele começou a pecar contra Deus, ele começou a agir sem nenhum temor ao Senhor. Então a Bíblia diz assim, que Deus, por amor ao seu povo e por amor ao templo, Deus enviou profetas para falar com o rei, a fim de que ele se arrependesse. Mas a Bíblia diz que Zedequias, ele faltou com respeito com as coisas sagradas e zombou de Deus e dos profetas. Olha só o que a Bíblia diz: eles riram dos mensageiros de Deus e rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. E aí o texto diz mais ainda, em 2 Crônicas 34, 16, que finalmente, ou seja, chegou um momento em que, pelo fato dele não ouvir a voz de Deus e zombar daqueles que estavam anunciando a mensagem de Deus, qualquer semelhança com os dias atuais não é coincidência. Vejam bem, Deus ficou tão irado com o povo que não houve mais remédio, ou seja, chegou um momento que a zombaria de Zedequias e de seus homens foi tão intensa que Deus não somente os rejeitou, mas não teve mais cura. Então Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse a nação, destruísse o templo e humilhasse o rei e o seu povo. Vejam bem, queridos, um conselho, eu estava meditando nesta palavra e me veio um conselho que eu gostaria de dar aqui, principalmente para os mais jovens. Quem anda segundo o conselho dos ímpios, presta bem atenção nisso, quem anda segundo o conselho dos ímpios, corre o risco de acabar no banco dos escarnecedores. Aquele que para ficar ouvindo o que pessoas que não temem a Deus dizem, corre o risco de, no final de tudo isso, acabar no banco dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, Pedro fala assim: irmãos, vocês precisam saber disso. Vocês precisam ficar atentos, porque vai aparecer nos últimos dias pessoas, homens dominados pelas suas próprias paixões, e eles vão zombar de vocês. Não se engane, igreja. Se você já enfrentou alguma situação semelhante, ou se você já viu alguma situação desta,
onde pessoas que não temem a Deus zombam do Evangelho de Cristo, ridicularizam a igreja de Cristo. Eles fazem isso porque não temem a Deus. E o cristão deve tomar muito cuidado para não se tornar amigo dos escarnecedores, dos zombadores, porque isso é perigoso. O cristão que se deixa associar com aqueles que zombam da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, o cristão que acha engraçado quando alguém faz uma piadinha do seu Deus, do seu Evangelho, da sua fé, isto é muito perigoso, porque isso pode comprometer a tua integridade espiritual e até moral. Então o crente precisa tomar cuidado. E aí veja bem, você está procurando amizades, você quer se relacionar com pessoas, procure pessoas do bem. Jovens, crianças, os teus amigos mais íntimos devem ser, com algumas pequenas ressalvas, os seus pais, a sua família e os seus irmãos em Cristo. Torne-se amigo de pessoas que oram por você e que te ajudam nesta caminhada de fé, que te fortalecem espiritualmente cada dia, para que você não ceda de maneira alguma aos conselhos dos escarnecedores. Assentar-se à mesa com os escarnecedores acaba muitas vezes levando pessoas que estão dentro da igreja, esta é uma palavra para a igreja. Assentar-se à mesa com os escarnecedores acabam levando pessoas, ou fazendo com que pessoas que estão dentro da igreja desenvolvam comportamentos inapropriados, inadequados para o padrão do Evangelho, que vai impedir que outras pessoas venham conhecer a Cristo e venham se converter. Porque se o mundo não vê a luz de Deus em nós, se o mundo não vê diferença em nós em relação àqueles que estão no mundo, não há motivo, não há razão para que alguém queira se converter. Então, queridos, a associação, o assentar-se à mesa dos escarnecedores, o se deter no caminho dos pecadores, o parar para ouvir o caminho, os conselhos daqueles que não temem a Deus, pode tornar-se uma tragédia em matéria de evangelização. E Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, diz assim, que os que agem desta maneira tornam-se inimigos da cruz de Cristo. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. Nós somos luz e devemos viver na luz de Cristo. Paulo estava escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 7. É claro que aqui ele está dando um conselho pastoral a respeito da liderança da igreja, mas esta palavra pode se aplicar a todos nós, porque todos nós somos de alguma forma líder. Nem que você seja líder só da tua própria vida, mas você é líder de alguma coisa. Então essa palavra se aplica para todos nós. Ele fala assim, olha, que nós devemos ser respeitados pelos que estão fora da igreja, para que não fiquemos desmoralizados e caiamos na armadilha do diabo. Em 1 Pedro 2,12, o apóstolo Pedro também, aconselhando os irmãos, fala assim, irmãos, o comportamento, a conduta de vocês entre os pagãos, ou seja, entre aqueles que não temem a Deus, deve ser boa. Porque se algum deles tentar acusar você de qualquer situação, eles terão que reconhecer que vocês praticam boas ações e terão que louvar a Deus por causa da sua vida. O salmista, neste salmo, eu ainda estou falando da primeira característica, ele apresenta aqui a progressividade do pecado, a maneira como o pecado se desenvolve na vida da pessoa. O salmista fala sobre 3 níveis de pecado, e como que ele vai agindo, o que ele produz na vida da pessoa que se deixa influenciar pelo conselho dos ímpios. Vamos imaginar que a pessoa ela está num patamar que consideremos esse patamar como o centro da vontade de Deus. E de repente, por alguma razão, ela se deixa deter
pelo conselho de alguém que não teme a Deus. Esse primeiro degrau que a pessoa vai descer chama-se o pecado por omissão ou por negligência. Ele começa exatamente a partir do momento que a pessoa começa a ouvir conselhos dos ímpios, que começam a ouvir pessoas que não têm nenhuma relação com a palavra de Deus, que não têm nenhum compromisso com a eternidade. Então a pessoa passa a negligenciar muitas vezes os bons conselhos. Porque vejam bem, queridos, bons conselhos nem sempre são aprováveis, nem sempre são bons para quem ouve. Às vezes os bons conselhos vão reprovar alguma situação, alguma condição que você vive. Vamos pegar um exemplo aqui. Em casa, os filhos que não ouvem os pais. O pai fala, hoje a palavra aqui é para adolescente, é para todo mundo, mas para vocês também. Presta atenção nisso. Não ouve os pais. Os pais falam, mas não ouvem. Na igreja, não ouve os líderes. Não ouve os seus conselheiros, professores de escola bíblica, líderes do culto infantil. Não ouve seus líderes de ministérios. Eles preferem ouvir conselhos daqueles que geralmente são relativistas ou oposicionistas à palavra de Deus. Ou seja, aqueles que não temem a Deus. Aqueles que não têm nenhuma preocupação com o bem-estar espiritual da pessoa. No segundo degrau, o salmista fala do pecado em ação. Porque aí a pessoa não apenas ouve, mas ela agora passa a imitar a conduta daqueles que são maus. Ou seja, o seu comportamento muda. As suas vestes começam a mudar. A sua linguagem começa a mudar. E de repente, começa a desenvolver um vocabulário que não tem nada a ver com os padrões cristãos. Não, é porque eu sou um jovem contextualizado, porque eu sou contemporâneo, e eu preciso me relacionar bem com todo mundo. Cuidado! Quando a pessoa é questionada acerca da sua conduta, muitas vezes acaba ignorando o que os pais dizem. Ignoram o que às vezes a igreja do Senhor diz. Queridos, todos nós sabemos que os pais têm uma responsabilidade muito grande na educação de seus filhos. E os filhos que desejam ter uma vida longa, abençoada por Deus, precisam aprender a ouvir seus pais. Os crentes que querem ter uma vida abençoada por Deus, precisam aprender a ouvir seus líderes. A igreja, vejam bem, ela não manda nas pessoas, mas a igreja tem uma função de orientar as pessoas, porque a igreja de Cristo, ela é como uma luz que está brilhando na escuridão, mostrando o caminho para alguém que está perdido. O terceiro degrau, e este é o pior de todos, porque é o nível mais baixo em que alguém que está distante de Deus pode se encontrar. É quando o pecado é exposto e a humilhação que vem em consequência disso. A pessoa se assenta, a pessoa se junta com aqueles que zombam a Deus, a palavra de Deus, desprezam as coisas santas, a mente se torna cauterizada e já não consegue discernir certo do errado. A pessoa passa a desprezar tudo o que é certo e passa a ridicularizar as coisas sagradas. Muitos se tornam semelhantes ao filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele ignorou todo o tempo que ele teve à mesa com seu pai. E ele decidiu seguir um caminho que o levou a disputar comida com os porcos para poder se alimentar. Até o dia que ele caiu em si, recobrando a sua consciência, percebeu que precisava voltar para a casa do pai. O segundo aspecto que o salmista apresenta neste salmo, depois ele fazer uma comparação entre a pessoa bem-aventurada que se opõe ao mal, ele agora fala sobre o caráter desta pessoa bem-aventurada. E ele apresenta duas características importantes do caráter da pessoa bem-aventurada. Primeiro, é uma pessoa alegre. Ele diz assim: o prazer dela está na lei do Senhor.
Embora, como diz a própria palavra, bem-aventurado quer dizer ser feliz. Bem-aventurado quer dizer ser abençoado por Deus. Mas o salmista diz assim, que embora esta pessoa, ela já seja não merecedora, mas ela receba muitas bênçãos de Deus por ser bem-aventurada, o seu maior prazer não está nas bênçãos que recebe, mas na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Eis aí uma grande verdade, queridos. A vida cristã, ela não se trata de meramente você desistir disso ou aquilo para agradar a Deus. Eu agora vou ser crente, para ser crente eu preciso desistir disso, eu preciso abandonar aquilo, eu preciso mudar tal coisa. Não é isso. Vida cristã é você entrar em uma nova e feliz herança que se descobre na palavra de Deus. Por isso que o prazer do salmista está na palavra do Senhor. Porque a pessoa que é bem-aventurada, ela não simplesmente lê a Bíblia. Como assim, pastor? Ela não simplesmente lê, mas ela olha a Bíblia nas suas entrelinhas, a fim de descobrir tesouros que estão escondidos aqui neste livro. Alguém aqui já brincou de caça ao tesouro? Quem já brincou aqui? Deixa eu ver se tem criança aqui. Tem uns adultos também. Caça ao tesouro. Qual que é o propósito deste jogo? É a pessoa descobrir, alguns enigmas ali, e vai avançando de casinha em casinha, e cada casinha tem ali um merecimento, ela descobre alguma coisa legal que ela pode ganhar. Mas o propósito maior de quem joga é o quê? É o prêmio maior. E qual que é o prêmio maior? Ser campeão, ganhar o jogo. Qual que é o prêmio maior do crente? A vida eterna em Cristo Jesus. Mas até que este dia chega, a gente vai, na medida que a gente vai lendo a palavra do Senhor, é como uma caça ao tesouro. Você abre a Bíblia e você diz assim, o que Deus tem para me dizer hoje? E aí você lê uma palavra e de repente Deus começa a falar contigo ali, e você começa a se alimentar daquela palavra. Então o salmista diz assim, que o grande prazer da pessoa bem-aventurada é se alegrar na lei do Senhor. Eu te pergunto nesta noite, você se alegra quando você lê a Bíblia? Ou você é daqueles que lê a Bíblia para dormir? Eu estou com sono, deixa eu começar a ler. O Senhor é o meu passo. Dormiu. A Bíblia é um livro para ser descoberto, irmãos. Durante esta jornada de 50 dias do Jope, nós teremos a oportunidade de ler inúmeras passagens da Bíblia, onde Deus demonstra o seu amor pelo seu povo, a bondade dele pelo seu povo. E eu quero desde já desafiar vocês a ler a Bíblia em suas entrelinhas. É você parar e você se debruçar na palavra do Senhor. Você vai descobrir tesouros inigualáveis que Deus tem para os seus filhos. Você vai descobrir coisas que você nunca imaginou descobrir na sua vida. Está na Bíblia. A alegria do bem-aventurado, o seu prazer na lei do Senhor, resulta na negação do conselho dos ímpios, na autonegação. Ele não ouve. O ímpio está falando aqui, mas ele não tem prazer naquilo que ele ouve de quem não teme a Deus. O seu prazer está na lei do Senhor. O filho pródigo, ele caiu em si, mas para voltar, ele precisava renunciar a algumas coisas. Para voltar a ter a alegria, ele precisava se arrepender, se reconciliar com o Pai, ter novas vestes, ser reintegrado à família. Imagine o quanto aquele filho estava saudoso de poder ouvir a voz de seu pai. E a Bíblia diz que quando ele retorna para a casa de seu pai, ele ouve o pai dizendo, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos fazer uma festa. Queridos, a alegria deste filho
só veio quando ele tomou a decisão de renunciar à comida que comia junto com os porcos. A segunda coisa que a pessoa bem-aventurada, a segunda característica da pessoa bem-aventurada é que ela é uma pessoa reflexiva. Ou seja, ela é uma pessoa que tem prazer de ficar meditando. Então ela não apenas descobre os tesouros, né? O seu prazer está na lei do Senhor, não só em descobrir os tesouros, mas depois ficar meditando nas coisas que ela descobre. No dia da prosperidade, quando tudo está bem, ela está meditando na lei do Senhor. Quando a noite da adversidade vem, ela está meditando na lei do Senhor. Ou seja, ela faz da palavra de Deus o seu conselheiro. Quando tem qualquer dúvida, ela busca na palavra do Senhor, porque ela sabe que a palavra de Deus ilumina o seu caminho e mostra a direção certa. Eu estou quase terminando esta palavra, eu tenho pouquinhas coisas para dizer para vocês, muito importante. Primeiro, Jesus ele ensinou os seus discípulos que o mal, preste atenção nisso, irmãos, o mal tem uma relação muito próxima com o bem. Você sabia disso? O mal e o bem caminham paralelos, como o trigo e o joio. Olha só, eles são distintos, sim, na natureza, mas se parecem demais. Às vezes o mal, ele se reveste de bem. Já ouviu aquela historinha de lobo vestido de ovelhas? É exatamente isso. Mas qual é a diferença entre o joio e o trigo? É que o joio é estéril. O joio não serve para nada, a não ser para ser queimado, não tem valor. Lá em Mateus capítulo 13, 30, Jesus falou assim, olha, deixe crescer junto, ou seja, o bem e o mal caminham juntos. O trigo e o joio crescem juntos até o tempo da colheita. E aí Jesus fala assim, olha, quando chegar o tempo da colheita, arranquem primeiro o joio e faz o que com ele? Amarra em feixes para ser queimado, mas o trigo ponha no meu depósito. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós e que todos nós que estamos aqui sejamos trigos nesta lavoura de Jeová. Do mesmo modo que o joio não tem poder e não resiste diante do fogo, o mal não pode resistir diante do fogo do juízo de Deus. No versículo 5 o salmista fala assim, no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Queridos, concluindo esta palavra, a minha oração a Deus é que nós possamos aprender dia após dia, conhecer a vontade do Senhor, para não sermos influenciados pelo conselho dos ímpios. Verso 6, o salmista diz assim, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Como é bom ser dirigido por Deus, como é bom ser abençoado por Deus. E ele diz, mas o fim dos maus são desgraça e morte. Eu quero convidar vocês para nos colocarmos em pé. Diante de nós temos o caminho da bem-aventurança, o caminho dos justos. O caminho dos justos é regado pelas bem-aventuranças. Felizes são aqueles que andam por este caminho, mas o caminho dos maus acaba em destruição e ruína. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Qual o caminho que cada um de nós devemos seguir cada dia? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe caminho melhor do que este. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude, e que nós possamos estar sempre no caminho das bem-aventuranças. Você pode orar comigo em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te render graças nesta noite, pela palavra do Senhor, que foi inicialmente ministrada ao meu coração, e que nesta noite, Senhor, pude compartilhar com a tua igreja. Senhor, eu creio que a tua palavra, ela tem um propósito para a vida de cada um de nós. E nesta noite eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que a tua palavra brilhe na vida da tua igreja,
Que nós, Senhor, estejamos sempre com o olhar voltado para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos ouvidos estejam sempre voltados para o que a Tua palavra diz, Senhor. E não deixe que nenhum daqueles que servem a Ti, ó Deus, venham ser influenciados, venham, Senhor, parar, deter-se no caminho para ouvir o conselho daqueles que não temem ao Senhor. E livra-nos, Senhor, se em algum momento da nossa vida deixamos-nos ser influenciados, Senhor, debaixo da Tua graça, eu peço o Teu perdão e oro ao Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser imitadores de Jesus Cristo, para que nós possamos viver segundo a imagem e a natureza de Teu Filho. Deus, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Se você é feliz com Jesus, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.